Olá, você está chegando pela primeira vez? Pois bem, você está no canal Falando de História. Eu sou Ney Gomes, sou professor e historiador. E aqui nós falamos de história, de conjuntura política, propomos a reflexão em tempos tão obscuros. Então, se você curte a nossa proposta, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o botãozinho lá, o sininho das notificações e, é claro, compartilhe esse conteúdo se ele for relevante para você, certo? Eu quero também, e estou muito ansioso por saber a sua opinião a respeito desse lamentável fato ocorrido no interior do Paraná. Está repercutindo, tanto na imprensa como nas redes sociais, essa notícia de que uma professora supostamente teria feito a saudação nazista em sala de aula. É algo chocante, algo forte e algo muito triste. Como consta nessa matéria que está aí no G1 que está aí na tela, o advogado da professora demitida declarou que ela não fez nenhuma saudação nazista, mas sim colocou o hino para tocar e fez a continência à bandeira. Ainda disse que o fato aconteceu no final da aula, quando a profissional faz comumente um momento de descontração junto aos seus alunos. A defesa também alegou que o vídeo foi um recorte feito com estudantes, com posição política contrária a ela, fora de contexto. Por fim, então, ele vai ressaltar que ela não compactua com o nazismo. A escola se manifestou por meio de uma nota em que afirmou não compactuar com a postura da professora. Definiu a ação ainda como um erro. E o Ministério Público do Paraná também apurou, vai começar a apurar denúncias recebidas, pelo órgão. Então a coisa vai parar até mesmo no próprio Ministério Público. Enfim, a professora é eleitora de Bolsonaro e claramente estava fazendo propaganda para os seus alunos. Mas não eram os bolsonaristas que não aceitam. É o caso, por exemplo, daquela advogada, que foi presidente da Comissão dos Direitos Humanos, a doutora Bia Kicis, que se ideologizem seus alunos. Não era a dona Bia Kicis e todos os bolsonaristas, ou boa parte deles, que são defensores daquela coisa ridícula chamada escola sem partido? Ou talvez são defensores da escola sem outros partidos, mas somente com Bolsonaro? Aí pode. E daí vem o advogado dessa professora sobre os bottoms e camisa usada pela professora de forma contínua na escola, uma praxe dela lá, e ele diz que, já que a manifestação política é livre para todos, então tudo é livre, é livre. Uma professora chega lá, de verde e amarelo, toda decorada, uma árvore de Natal fazendo propaganda para o Bolsonaro, aí pode. E os absurdos não param por aí, minha gente. Porque, a meu ver, a escola agiu de forma correta e já devia ter agido antes, porque, na verdade, se ela já anda comumente nas dependências da escola fazendo propaganda para A ou B ou C, já está errado. Porque essa senhora, também que se mostrou, a meu ver, também covarde, por que não assumiu o seu gesto? Porque claramente se nota ali no vídeo que ela faz sim um gesto nazista. E outra coisa, se essa professora não fosse bolsonarista, mas fosse uma eleitora do Ciro, ou fosse uma eleitora do Lula e agisse dessa maneira, você, bolsonarista, aprovaria? Quer dizer que para um vale, para outros não? E tem uma coisa, todos nós sim temos o direito de fazer propaganda para quem quer que seja, mas não nas dependências do nosso trabalho, principalmente nós, professores. Nós podemos ter as nossas escolhas políticas, eu posso aqui como professor vir aqui no meu canal falar sobre as minhas posições políticas, sobre aquilo que eu acredito. Agora eu não posso fazer da escola panfletagem política, espaço para panfletagem política. Porque podemos falar de política sim na escola e devemos. Como devemos falar de sexualidade, de espiritualidade, de história, de tudo. Mas não advogar para este ou aquele candidato ou partido, ou fazer uma defesa a este tipo de pensamento religioso, ou para esta igreja ou outra denominação religiosa.
Então, para concluir, realmente, assim, essa minha posição, é que eu digo que fazer panfletagem política em escola é um absurdo. E a gente sabe que os alunos podem até tirar as coisas de contexto, mas não é esse caso. As cenas são muito claras. E se os alunos têm posição diferente dessa professora, ela que respeite as posições políticas. Até porque, se ela quer falar de ideologia política, que seja dentro do contexto escolar. Uma professora de sociologia que fale sobre, né, a questão aí dessa polarização, ela está está trabalhando um conteúdo que está contextualizando com os dias de hoje. E não tem problema nenhum. Agora, uma professora parece que de redação, fazendo esse tipo de micagem em sala de aula, não cabe. É impróprio. É impróprio. Portanto, meus caros, sala de aula não é lugar para esse tipo de manifestação. Ainda mais para um gesto de uma ideologia nefasta como o nazismo. É vergonhoso e esta senhora tem que ser responsabilizada sim. Porque na escola não pode ter esse tipo de manifestação política. Pelo menos a panfletagem. Agora a discussão, fazer um debate, coisa e tal, dentro inclusive do que é proposto pela sua disciplina, e as ciências humanas têm esse papel, tudo bem, que se proponha, mas não se tenha lado dentro da sala de aula. Você quer ser o que você quiser, seja fora, não lá dentro. E aí é que vem a hipocrisia de alguns. Porque para uns pode, para outros não. Para mim, não pode para ninguém. E ponto final.